bombou na net. E se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos aos vídeos de hoje. Começou a retaliação a Donald Trump. E o Canadá anuncia igualmente taxa de 25% a produtos americanos. As taxas anunciadas pelo primeiro-ministro Justin Trudeau, chamado de menina por Elon Musk, já se iniciam nesta terça-feira para cerveja, vinho, bourbon, frutas, sucos de frutas vindo da Flórida, estado natal de Trump, além de roupas, equipamentos esportivos e eletrodomésticos, que já atingirão de início 30 bilhões de dólares de produtos americanos. 125 bilhões restantes serão aplicados em 21 dias. A retaliação se dá em razão dos decretos que Trump assinou neste sábado, tarifando nos mesmos 25% o Canadá e o México, curiosamente seus principais aliados comerciais. Mas Justin Trudeau ainda pega leve. A coisa complica para Trump porque o Canadá, que é o maior extrator de metais raros depois da China, também estuda restringir metais, considerando que os Estados Unidos já sofrem restrição chinesa, e também estuda restrição de energia elétrica, considerando que é o maior exportador de eletricidade para os Estados Unidos. Justin Trudeau também encorajou os canadenses a comprarem produtos nacionais e a passarem férias no Canadá, em vez dos Estados Unidos. Vale lembrar que no decreto de Trump existe uma cláusula para aumentar ainda mais as tarifas de 25% caso os países retaliem. Mas parece que isso não está assustando nem o México, pois sua presidente Claudia Sheinbaum também já anunciou no sábado que seu ministro da Economia trabalha na retaliação. Já o governo chinês afirmou que irá contestar as tarifas de Trump por meio da Organização Mundial do Comércio, OMC, alegando que violam suas regras. O interessante é que as tarifas para a China são de 10%, bem menores que as aplicadas aos vizinhos Canadá e México. Meus amigos, esse é um dos períodos mais desafiadores para os vizinhos da América do Norte, pois a guerra de tarifas pode prejudicar a indústria dos três países, bem como aumentar significativamente os preços dos produtos envolvidos aos consumidores, como disse Trump. Haverá dor, e isso foi uma escolha consciente dos próprios americanos e deve ser respeitada. Se gosta desse tipo de conteúdo, siga o perfil para atualizações. Gratidão. Deputado Leonel Hadi rasga o verbo e lava nossa alma exigindo que quase todo brasileiro quer para Bolsonaro nesse momento. Espia. Depois da fala do Bolsonaro, numa entrevista a um importante jornal do nosso país, nós precisamos exigir urgentemente a prisão preventiva desse criminoso. Ele admite com todas as letras duas coisas. A primeira é que ele de fato debateu aspectos golpistas, utilizando um estudo, segundo ele, do artigo 142. Aquele artigo que os fanáticos que acampavam em frente aos quartéis generais e pediam intervenção militar, diziam que deveria ser acionado. Ou seja, intervenção militar, golpe de Estado. Primeiro ponto. Ele admitiu que teve diálogos sobre o artigo 142, que dentro da leitura que eles fazem, era uma leitura propícia ao golpe institucionalizado. E o segundo aspecto que ele fala, que para mim é mais grave ainda, é quando ele diz que ele pode sim ir novamente para dentro de uma embaixada para não ser preso. E ele já fez isso, já dormiu em embaixada quando pensava em ser preso há algum tempo atrás. Ou seja, nós temos um criminoso que diz com todas as letras que fugirá e que não cumprirá sua pena caso condenado. Isso para mim já é elemento suficiente para uma prisão preventiva. Se eu como policial tivesse uma investigação e um criminoso que eu estou investigando começasse a se organizar para uma fuga, eu não teria nenhum tipo de óbice em requisitar junto ao judiciário para que esse indivíduo fosse preso preventivamente. Eu tenho certeza que o judiciário daria essa prisão preventiva. E para quem acha que Bolsonaro não tem provas do envolvimento dele, eu vou ler somente 8 provas aqui. Primeiro, reunião ministerial de julho de 2022 com diversos ministros, o que foi gravado, tá aí na rede social, onde ele fazia afirmações golpistas e outros ministros e assessores defendiam um golpe de Estado. Nós temos a comprovação de que Bolsonaro conhecia o plano Punhal Verde e Amarelo, que foi impresso pelo menos 2 a 3 vezes dentro do Palácio do Planalto. E também o cruzamento dos celulares dos assessores que estão envolvidos de fato, já cabalmente comprovado, batem no Palácio da Alvorada quando dialogavam sobre esse golpe. O dossiê anti-urnas que o Partido Liberal produziu, cheio de mentiras, inclusive o Mauro Cid afirmou com todas as letras que não há fraude nas urnas. Nas conversas de WhatsApp. Outro ponto, a minuta golpista que foi alterada e impressa
diversas vezes com falas do Bolsonaro, retirando pessoas e colocando outras pessoas. Nós temos todos os auxiliares diretos do Bolsonaro, diretamente envolvidos na tentativa de golpe de Estado. Absolutamente todos. Ramagem, Mauro Cid, todos eles estão diretamente envolvidos na tentativa de golpe de Estado. A carta de teor golpista também para as Forças Armadas, que Bolsonaro assinou e entregou, né? Assinou no sentido figurado, mas ele passou por ele e ele entrega aos comandantes das Forças Armadas com teor golpista. Temos também a reunião com as Forças Armadas, a fatídica reunião com a Marinha, a Aeronáutica e Exército, onde o comandante da Aeronáutica e o comandante do Exército não aderem ao golpe e pedem pro Bolsonaro parar, que senão ele vai ser preso. Essa reunião existiu. Bolsonaro também não nega isso. Mais uma prova. E por último, dessas provas aqui, tô trazendo 8 somente, né? As datas das falas do Bolsonaro, o dia que ele dá entrevista, que ele fala, que ele ataca, são os dias em que o plano golpista evolui de forma concatenada e simultânea. Mas uma das partes mais divertidas sobre esse plano de golpe é quando as fake news são distribuídas pela cúpula golpista ligada ao Bolsonaro e eles chamam as pessoas que compartilham as fake news e compartilham nos grupos e que acreditam nessa teoria bizarra de que houve fraude, etc. Eles, né, Mauro Cid, Bolsonaro, toda essa turma, eles chamam essas pessoas de malucos. Ou seja, se você acampou em frente a quartel-general, se você compartilhou a suposta fraude na urna para os militares que queriam dar golpe de Estado, você é simplesmente um maluco. Muito obrigado. O Brasil tem 500 anos de existência. Durante esses 500 anos, 300 anos ele teve escravidão. Depois a gente tem 133 anos de república. Durante 117 anos, o poder ficou na mão da direita. E aí você acha que em 16 anos, o PT tinha que acabar com a pobreza. A pobreza no Brasil, ela é institucionalizada, ela é necessária. Sempre que se fazem políticas de inclusão social, se tende a querer derrubar o governo. O Lula literalmente lutou contra o sistema para conseguir fazer o mínimo. Se ele tivesse verdadeiramente peitado o sistema como a Dilma fez no governo dela, ele tinha caído, tinha sido empichado. O Lula tentou muito, lutou, conseguiu até muito para lutar contra um sistema que é escravagista, que quer ver pessoas na miséria para que essas pessoas possam produzir como mão de obra muito barata. Então qualquer pessoa que dá o mínimo de dignidade para um pobre, por exemplo, houve muita resistência ao Bolsa Família no início, ninguém queria, todo mundo falava mal, chamava de Bolsa Esmola, não queria que desse, por quê? Porque diminui a desigualdade, porque dá dignidade, porque mata a fome. Houve muita resistência quando o Lula brigou para que as empregadas domésticas tivessem direitos trabalhistas, fossem reconhecidas como profissão. Isso foi luta, isso foi guerra, isso foi briga. E é sempre assim, essa é a história do Brasil. E em 16 anos não consegue se mudar a história de um país que tem institucionalizado nele a pobreza e a desigualdade para que os empresários, os ricos, os bilionários possam ficar cada vez mais bilionários. E o pior, com o apoio de pobres que se consideram de direita e não enxergam a classe social a qual pertencem. Liberdade versus controle. Enquanto você discute política, a China já domina 70% das baterias do planeta, 40% da inteligência artificial e 80% da energia solar. Em 2023, comprou 23 portos estratégicos e instalou 1,4 milhões de torres 5G. Os Estados Unidos têm 500 mil. E isso é só o começo. Um carro elétrico chinês sai da fábrica a cada 12 segundos. Enquanto o tio Sam acumula 34 trilhões de dólares em dívidas e se perde em guerras culturais, 70% das baterias dos Estados Unidos vem da China. Enquanto discutem pronomes, Pequim compra o mundo. A China não quer vencer, quer substituir. Forma 8 milhões de engenheiros por ano. Conecta 150 países à Rota da Seda 2.0 e mira 2035 como líder em IA, energia limpa e moeda digital. Você prefere um país que gasta 34 trilhões de dólares em brigas ou um que domina o futuro em 12 segundos? Comente. China ou Estados Unidos? Se
você chegou aqui e não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.